Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal Mais História. Eu sou a professora Edna Lúcia e hoje nós vamos falar de um desses temas muito cobrados e de um período muito interessante da nossa história, da história do nosso país, que é justamente aquela fase que vai do finalzinho do governo de Getúlio Vargas, em 1945, primeiro governo de Vargas, até a deposição, a renúncia de Jango, quando o golpe militar ele é dado no nosso país. Então esse período que vai de 1945 até 1964. Eu espero que vocês aproveitem a aula. Se gostarem, por favor, lembrem de curtir, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações quando os nossos próximos vídeos estiverem no ar. Todo mundo pronto? Então vamos lá, gente. Essa fase, como eu dizia anteriormente, essa experiência democrática que nós tivemos pós-governo Vargas, começa em 1945, quando Vargas ele se antecipa, e eu já comentei, já falei a respeito disso na nossa aula anterior sobre a Era Vargas, basta que vocês pesquisem aí no canal, sobre a Era Vargas, quando Vargas, pressionado e diante de um cenário que não lhe era favorável, um momento muito ambíguo em que o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, se coloca ao lado dos Estados Unidos contra o eixo, ou seja, contra governos nazifascistas, mas internamente nós éramos uma ditadura. Então essa incongruência, essa divergência política, entre a política externa e a política interna, associado a outros fatores, acabaram contribuindo para que Vargas, temendo que ele de alguma forma ele fosse retirado do governo ou sofresse um processo de impeachment, para utilizar um termo mais moderno, ele resolve se antecipar e ele convoca novas eleições. Nesse momento, três partidos políticos, três grupos políticos gravitavam dentro do nosso cenário. De um lado estava a UDN, que era abertamente opositora ao governo de Vargas, era adepta do liberalismo e, ao mesmo tempo, era um partido conservador e antigetulista. Depois nós vamos encontrar dois partidos que estavam alinhados às ideias de Getúlio Vargas. De um lado, o PTB, que era aliado de Vargas, e era um partido apoiado por sindicatos de trabalhadores, e do outro, o PSD, que também era um partido favorável a Getúlio Vargas, mas representante das elites, dos setores da sociedade brasileira, da elite brasileira, favoráveis ao governo Vargas. Então o PTB está ali numa postura mais voltada à classe trabalhadora e o PSD mais voltada às elites, mas os dois partidos apoiando Getúlio Vargas, Bom, as eleições são convocadas e nesse momento, dois candidatos se destacam nesse cenário na corrida presidencial, De um lado, o Eurico Gaspar Dutra, apoiado pelo PSD e também pelo PTB, os dois partidos getulistas que eu citei agora há pouco para vocês, e do outro lado, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, que era contra Getúlio Vargas. A gente vai ver o quanto a UDN vai fazer parte dessa nossa história política desse período, de 1945 até 64. Bom, essas eleições de 1945 era a primeira vez que os brasileiros compareciam às urnas, E isso levando em consideração o fato de que nós tivemos um período aí onde, em função do próprio Estado Novo, as eleições as eleições diretas para presidente, elas estavam suspensas. E aí, nesse momento, a população vai participar das eleições com direito a voto secreto, voto direto. E o resultado das urnas deu a vitória ao Eurico Gaspar Dutra, Dutra venceu com 55% dos votos válidos, E Vargas não fica fora do cenário político, não. Vargas, nesse momento, saiu candidato ao Senado, E foi eleito senador por dois estados, Tanto por São Paulo quanto pelo Rio Grande do Sul, lembrando que o Rio Grande do Sul era o seu estado de origem. E nesse momento, o cenário político brasileiro nos apresentava dois projetos muito claros, dois projetos políticos, e por tabela, projetos sociais, projetos econômicos. Nós não podemos nos esquecer, sob nenhuma hipótese, de que os projetos políticos
traduzem projetos sociais, projetos econômicos, projetos educacionais, projetos culturais. Então as coisas elas não estão separadas. A gente precisa ter essa clareza de que a representação político-partidária é a representação de um conjunto de ideias, da defesa de um conjunto de ideias e de práticas voltadas para a administração e o governo de uma sociedade. Então nós temos dois projetos aí muito claros, eu coloquei aqui numa tabela para vocês. De um lado, nós tínhamos um projeto nacionalista, era o projeto já abraçado desde sempre pelo Getúlio Vargas, e o outro projeto do seu antagonista, né, o arqui-inimigo, o arqui-rival de Getúlio Vargas, que era o Carlos Lacerda. Então são esses dois projetos que estão sendo debatidos no cenário político brasileiro naquele momento, né? Para os nacionalistas, eu organizei uma tabela mostrando para vocês, primeiro, né, quais eram os projetos, então projeto nacionalista, um projeto liberal, quem são os representantes, as principais lideranças desses dois projetos, como é que esses dois projetos pensavam o papel do Estado, como é que era a concepção da presença do capital estrangeiro e também a política externa. Eu acho que esse quadro comparativo, ele é muito importante para que vocês consigam visualizar. É fundamental que o estudante, que vocês quando estiverem se preparando, né, no momento do estudo de vocês consigam organizar a cabeça, organizar os estudos de vocês, fazendo essas separações, identificando quem é quem no meio dessa história e quais são os projetos que estão sendo abraçados. Porque esses projetos vão nos ajudam a compreender exatamente quais são os papéis, quais são os projetos de Brasil que estão sendo defendidos. E essa clareza sobre o projeto de nação, sobre o projeto de país, o projeto de Brasil que está sendo defendido, é fundamental para a gente entender quais foram os rumos políticos que, na nossa história, acabaram sendo tomados. Então, o projeto nacionalista de Getúlio Vargas compreendia o papel do Estado como um papel onde o Estado ele deveria intervir na economia, né? Entendendo o Estado como investidor em setores estratégicos da economia nacional. Então, o Estado, na perspectiva nacionalista defendida pelo Getúlio Vargas, é um Estado que deve intervir na economia, né, com investimentos nas áreas estratégicas, né, e também como estimulador de investimentos privados. Então, o Estado atuaria tanto na perspectiva da sua função como a coisa pública, como gestor da coisa pública, mas também como incentivador da iniciativa privada, né? Qual era o objetivo da política nacionalista na compreensão do papel do Estado? O objetivo era justamente o de promover o desenvolvimento da economia, inclusive com a associação de capitais estrangeiros e nacionais. Diferente do que, à primeira vista, a nomenclatura nacionalista possa nos parecer, então, no primeiro momento, quando você bate o olho nacionalista, haveria, por tabela, uma rejeição ao capital estrangeiro. Não era disso que Vargas estava falando. Vargas vai aceitar, vai defender os nacionalistas. Eu estou falando de Vargas porque é o grande expoente, né? Mas os nacionalistas defendiam naquele momento que o capital estrangeiro ele era bem-vindo desde que isso estivesse dentro de um programa conduzido pelo governo. Então não era uma questão de que o capital estrangeiro iria dominar o nosso mercado, dominar a nossa economia e ditar as regras da economia. Então o capital estrangeiro ele é bem-vindo, mas dentro de algumas normas pré-estabelecidas. E ele vai dizer o seguinte: o capital estrangeiro, a entrada e as remessas de lucros, a entrada do capital estrangeiro, o investimento que é feito e o lucro que gera a presença desse capital estrangeiro, nós vamos dizer que esse lucro ele vai haver uma remessa desse capital. Então eu coloquei para vocês aqui que a entrada e a remessa de lucros seria controlada pelo Estado. Então o Estado está dizendo, venha, porém haverá um controle por parte do Estado da remessa desses lucros, né? Dos investimentos e da remessa desses lucros. Por que isso? Porque se o Estado não controla a remessa de lucros, o que vai acontecer na concepção dos nacionalistas? O capital estrangeiro, a empresa estrangeira, ela se instala no nosso país, ela promove o seu enriquecimento, só que ela não consegue equacionar o seu enriquecimento para que o seu enriquecimento também promova o desenvolvimento da nação. Então ela pode tranquilamente, se não houver um controle, investir no nosso país e pegar os lucros e remeter esses lucros para o seu país de origem. E aí os nacionalistas vão entender, não é justo.
parte desse lucro precisa ficar dentro do país, precisa se transformar em investimentos para o desenvolvimento da própria nação. Senão não faz sentido, senão eles vêm aqui, eles exploram e carregam tudo. Então uma parte precisa ficar. Então quando eu coloco aqui na tabela para vocês e escrevo como é que os nacionalistas compreendiam o capital estrangeiro, e eu digo, entrada e remessa de lucro seria controlada pelo Estado. O objetivo era que as empresas estrangeiras investissem seus lucros no Brasil. Eu estou dizendo que havia uma concepção do Estado de que esse capital estrangeiro também precisava se transformar em investimento no desenvolvimento do nosso país. E a política externa era uma política de posição de independência em relação aos Estados Unidos. Então o Brasil vai se firmar nesse momento, ou pelo menos vai buscar se firmar nesse momento, como uma nação com todo o potencial de desenvolvimento e uma nação com uma postura autônoma, uma postura independente, uma postura que não estava ali numa relação de dependência com os Estados Unidos. Pronto. Agora, o outro lado dessa moeda era o projeto do Carlos Lacerda, o projeto liberal, né? O grande expoente é o Carlos Lacerda e o projeto liberal. Esse projeto liberal, ele defendia o papel do Estado dentro da seguinte lógica. Para os liberais, a economia ela caminharia com a menor interferência possível do Estado, devendo ser regulada, né, pelas leis do mercado. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o Estado deveria intervir o mínimo possível e seria o mercado econômico, o mercado quem iria ditar as regras. Então, a economia estaria a serviço do mercado. O mercado seria o responsável por ditar essas regras, né? E o desenvolvimento, ele deveria se apoiar nas empresas nacionais e nas empresas estrangeiras. Então, observem que há aqui uma lógica de uma economia de mercado ditando as regras e não o Estado estabelecendo quais são essas regras. O Estado interveria o mínimo possível e haveria investimento tanto de empresas nacionais como de empresas estrangeiras. Só que no caso desse projeto liberal, como então essa política, esse capital estrangeiro, ele se comportaria dentro do nosso país? E aí eles defendiam o seguinte, que os capitais e as empresas estrangeiras, elas deveriam ter liberdade para atuar no Brasil, inclusive quanto à remessa de lucros. Então, o projeto nacionalista diz, podem vir, mas eu vou regular essa relação e eu quero que parte desse lucro se transforme em investimento no nosso próprio país. O projeto liberal vai dizer, pode vir e vocês vão ditar as suas próprias regras. Nós não vamos interferir, vocês terão plena liberdade e nós não vamos interferir na política de remessa de lucros. Se vocês entenderem que parte desses lucros devem ser reinvestidos no país, ok, se não, pode devolver para o país de origem. E era uma política externa, né, onde o governo brasileiro ele deveria se aliar aos Estados Unidos de forma incondicional, ajudando-os a combater o comunismo. Então, era um projeto muito mais autônomo do ponto de vista econômico e das relações internacionais, e o projeto liberal é um projeto que tem um discurso desse liberalismo, quer dizer, é liberal no sentido da não intervenção do Estado na economia e nem no controle do capital estrangeiro, mas é uma política de dependência em relação aos Estados Unidos dentro dessa perspectiva de combate ao comunismo. Então, mais uma vez, a gente vai ver que esse fantasma do comunismo, de que iriam dominar o Brasil, e, enfim, essa história toda, mais uma vez, vai ser utilizada, já tinha sido utilizada anteriormente, e ser utilizada mais uma vez para justificar uma política de alinhamento e de dependência em relação aos Estados Unidos. Tranquilo? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, o bom da aula gravada é justamente isso, né? Dá para adiantar, dá para voltar, dá para assistir mais de uma vez e analisar essa tabela com todo cuidado. Eu acho que ela ajuda muito na organização dos estudos. Pronto. Com aquela vitória que o Eurico Gaspar Dutra conseguiu de 55%, né, dos votos válidos, ele começa a governar. O governo de Dutra ele vai de 1946 até 1950, né? Quando Dutra assume em um contexto que a gente sabe que era um contexto extremamente delicado, porque é o contexto pós-Segunda Guerra Mundial. E todo mundo sabe que o pós-Segunda Guerra Mundial inaugura também a chamada Guerra Fria. Então, o cenário internacional era um cenário da Guerra Fria, da polarização, né, dos Estados Unidos e as
nações que eram aliadas dos Estados Unidos e da União Soviética e as nações que apoiavam a União Soviética. Então o mundo ele está dividido, ele está polarizado, né? Há uma tensão muito grande. A própria Segunda Guerra Mundial deixa o mundo muito chocado. Na minha aula sobre a Segunda Guerra Mundial, eu chamo bastante atenção a respeito disso, né? Dos impactos sociais, dos impactos emocionais, né? A Segunda Guerra Mundial inaugura um tempo, né? Onde a gente tem, a Hannah Arendt vai falar da banalização do mal, né? O Holocausto. Tanto é que a criação da ONU foi fundamental, porque era preciso que a gente estabelecesse, nós extrapolamos tudo aquilo do limite, nós mergulhamos de fato numa grande barbárie, né? A Segunda Guerra Mundial é um choque na história da humanidade. Então o cenário em que Dutra assume é esse cenário pós-Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fria, e ele faz uma opção por aliar-se, né? Por apoiar a política norte-americana, e aí se torna um grande e importante aliado dos Estados Unidos da América, né? E como aliado dos Estados Unidos da América e como representante em defesa de uma política contrária ao comunismo, ele vai, durante o seu governo, uma das características marcantes do governo de Dutra é justamente a repressão que ele estabelece ao comunismo, né? Ao ponto de, em 1947, romper relações diplomáticas com a extinta, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente abrevia apenas para a União Soviética. E não apenas rompe diplomaticamente com a União Soviética, como caça também o mandato dos parlamentares que eram do Partido Comunista no Brasil, e isso inclui a figura do próprio Prestes. Então essa questão da política contrária ao comunismo e de perseguição e um projeto realmente, né, de acabar com qualquer possibilidade da presença dos comunistas marcou muito o governo de Dutra, né? Bom, em 1946, a gente saiu lá do Estado Novo. A Constituição de 1946, eu gosto sempre de lembrar que nós temos 7 constituições na nossa história, e toda aula de Brasil eu faço questão, a partir, obviamente, né, do Brasil Império, do governo de Dom Pedro I, quando nós tivemos a nossa primeira Constituição. Então, nós estamos agora na Constituição de 1946. A nossa Constituição, ela definia o Brasil como uma república federativa presidencialista, né? Garantindo ampla liberdade de pensamento, de expressão e também de associação, como todo sistema democrático, como toda república democrática precisa garantir. Estranho seria numa república, numa democracia, onde essas liberdades elas não estivessem asseguradas. E garantia também, um outro ponto que é fundamental dentro dos sistemas republicanos e democráticos, a autonomia dos 3 poderes, né? Do executivo, do legislativo e também do judiciário. A Constituição garantia ainda, né, o direito a voto a todos os brasileiros que fossem alfabetizados, maiores de 18 anos, né, de ambos os sexos. Também já tinha sido garantido pelo Getúlio Vargas, né? E na época, é interessante que a gente está dizendo que todos os brasileiros, a partir dos 18 anos, alfabetizados, podiam votar. Só que nós tínhamos uma população de analfabetos que era uma população um número escandalosamente alto, né? Na época, os analfabetos somavam metade da população brasileira. Então, significa dizer que essa participação, excluindo-se aí somente os analfabetos, a gente já tem metade da população brasileira de analfabetos. Então, obviamente que isso incluía nas mais diversas faixas etárias, né? As mais diferentes idades nós vamos encontrar essa população de analfabetos. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? É que em números absolutos nós vamos encontrar uma participação dentro do processo democrático no sistema eleitoral pequena. Então, a presença de brasileiros e brasileiras votantes era um número reduzido, tá? Isso é importante. A Constituição garantia ainda, né, aos trabalhadores o direito de greve, porém proibia que a greve acontecesse naquelas atividades consideradas essenciais, né, indispensáveis: transporte, saúde, segurança. E determinava ainda que o vínculo criado pelo casamento ele era indissolúvel. Então, o divórcio continuava proibido.
né? E é muito estranho a proibição do divórcio, porque entenda, a proibição do divórcio, ela só se sustenta a partir da concepção do casamento dentro da Igreja Católica, né? Dentro do catolicismo. Mas a partir do momento em que o Brasil se transforma em uma república, o Estado ele passa a ser laico. E no Estado laico não cabe a compreensão do casamento como sendo um elemento, algo ligado aos parâmetros religiosos, né? A um sacramento, para utilizar o termo mais preciso, né? O casamento estaria entre os sacramentos estabelecidos pela Igreja Católica. Mas quando o Estado é laico, o casamento ele passa a ser regulado pelo direito civil. Então, um contrato que se estabelece entre duas partes. E como todo contrato, obviamente que não friamente, né? Porque a gente sabe dos vínculos afetivos. Mas o fato é que quando você pega uma certidão de casamento, o que existe ali é um contrato estabelecido entre duas pessoas, né? Que se gostam, que se respeitam, mas que estão naquele momento estabelecendo de livre e espontânea vontade que querem permanecer juntas. E que vão permanecer juntas enquanto avaliarem que isso vale a pena. A partir do momento em que se avalia diferente, esse contrato ele vai ser quebrado. Então, a Constituição, veja, ela avança em alguns aspectos, mas ela permanece ainda punindo, e essa concepção de que o divórcio ele era proibido é uma forma também de punir as mulheres, né? De não dar autonomia, liberdade às mulheres, aos corpos, aos desejos femininos. Porque na prática nós sabíamos muito bem que muitos homens mantinham inúmeras relações extraconjugais, tinham seus filhos, suas filhas, e a sociedade compreendia aquilo como algo natural, né? E a mulher é quem permanecia presa, quem permanecia ligada. Então esse é um ponto que, inclusive, deverá ou poderia render uma outra discussão no outro momento. Mas sigamos aqui com o governo de Dutra. Bom, a política econômica, que é essa política econômica alinhada, né, aos interesses norte-americanos, o Dutra, ele criou o famoso Plano SALT, né, que é a junção, a gente criou essa ideia de chamar de Plano SALT, porque era justamente a junção dos pilares fundamentais defendidos pelo governo Dutra, né, que era saúde, alimentação, transporte e energia. Saúde, alimentação, transporte e energia seriam os pilares, né, os pontos fundamentais. Na defesa desses pontos atuaria o governo do Eurico Gaspar Dutra, né? Adotou uma política também de portas abertas às importações, o que causou um grande prejuízo à indústria nacional. Porque essa política de portas abertas aos produtos industrializados estrangeiros nem sempre era acompanhada do devido cuidado com relação à questão dos impostos. Então, o empresário nacional, ele acaba não tendo poder de competitividade. Então, o produto estrangeiro, que já era, historicamente, a gente vem de uma lógica de valorizar o produto estrangeiro, até porque lá no passado, nós sabemos, né, ainda no Brasil colônia, nós tivemos uma proibição de desenvolvermos manufaturas, na época da rainha, né, Dona Maria, conhecida como Dona Maria Louca. Depois a gente vem com a abertura dos portos às nações amigas, e aí os tratados que foram assinados em 1810, né, Aliança, Amizade, Comércio e Navegação, que abre o nosso mercado para os produtos estrangeiros, principalmente para os produtos ingleses, com uma taxa muito baixa. Então a gente vem de um histórico de importar muita coisa e de valorização dessa mercadoria estrangeira. Então quando Dutra foi quase um trava-línguas agora, né? Quando Dutra, ele adota essa política de portas abertas, né, aos produtos estrangeiros, ele vai prejudicar o produtor nacional, que não tem competitividade. Então, quando você não tem competitividade, seu produto ele não tem um preço que seja atrativo, capaz de garantir, por exemplo, que ele vá o consumo desses produtos, né? Isso levou também a uma grande sangria financeira, né? Porque as nossas reservas, elas começam a despencar. A economia, ela vinha num crescimento a partir do governo de Getúlio Vargas, e agora a gente começa a ver as nossas reservas se sangrarem, se esvaziarem, por conta da escolha do modelo político econômico adotado pelo governo de Dutra, né? Ele também adota uma política
política de seleção das importações, restringindo a importação de bens de consumo imediato e incentivando a compra, né, de bens de produção. Isso fez com que houvesse um aumento nos preços externos do café, né? Nesse momento a gente tem um aumento dos preços externos do café, que acaba estimulando a economia. O café continuava como sendo um produto importante na nossa pauta de exportações, e o nosso produto interno bruto, né, ele cresceu a uma taxa de 8% nos 2 últimos anos do governo Dutra. Cresce nessa faixa dos 8%, que é um crescimento, né, positivo, um crescimento considerado bom, mas nos 2 últimos anos do governo Dutra, mas a nossa economia vinha numa economia de dependência. Então a gente estava surfando um pouco no mercado positivo, mas nós não tínhamos lastro, nossas reservas estavam se esvaindo, mas o governo ele ensaia aí um projeto de recuperação. Bom, novas eleições, o governo Dutra vai chegar ao fim, e nas eleições de 1950, dois candidatos, né, despontam ali, né? De um lado, o Eduardo Gomes, da UDN, que já havia tentado a candidatura anteriormente e perdeu para o Dutra, e agora Getúlio Vargas, conforme havia profetizado, se é que a gente pode utilizar essa palavra, vai voltar nos braços do povo, né? Sai candidato, ocupou durante o governo anterior de Dutra, ele ocupa um cargo dentro do Senado, e agora ele vai sair novamente candidato à presidência da República, né? A presidência do Brasil, tendo como seu vice o Café Filho. Nesse momento a gente tem ali a junção, né? A polarização de novo, de um lado a UDN apoiando o Eduardo Gomes e do outro lado o PTB junto com o PSP apoiando o Getúlio Vargas com seu vice Café Filho. Vargas vence, né, com 48,7% dos votos válidos, e nesse momento Vargas vai, porque aprendeu também, né, obviamente amadureceu, aprendeu, a adotar uma política com o objetivo de conciliar diversas forças políticas. Então ele vai reiterar, vai de novo defender a sua bandeira nacionalista, né? A intervenção do Estado na economia, vai investir pesado no setor de energia, de transportes, de portos. Vargas é responsável pela criação do BNDES, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento, garantindo linhas de crédito à indústria brasileira, o BNDES que é fundamental até os dias de hoje. Vargas vem com o monopólio estatal do petróleo, a criação da chamada Lei de Lucros Extraordinários, que na verdade ele era um projeto de Vargas que limitava a remessa de lucros das empresas estrangeiras, né, estabelecidas no Brasil, mas que ele não consegue fazer aprovar no Congresso porque a UDN acabou barrando esse projeto. Porque Vargas agora ele vai assumir um contexto onde a política do governo anterior era uma política de abertura e de não controle dessas remessas. Então ele vem para fechar um pouco mais e vai encontrar, obviamente, por parte da UDN, que não estava interessada nesse momento, infelizmente, uma oposição nociva, que não estava interessada no desenvolvimento do país, mas sim em prejudicar o governo Vargas, né? Então, a gente vê essa política adotada por Vargas, e ele vem, uma das características da política que vai marcar o governo Vargas nessa segunda fase, também esteve ligada à questão do trabalhismo, né? A questão das dificuldades econômicas que Vargas vai enfrentar também, das greves. Então, o trabalhismo, gente, falar de Getúlio Vargas é falar também desse trabalhismo. O que é esse trabalhismo, né? Era essa política onde Vargas ele buscava aproximação com os trabalhadores e prometendo também ampliação dos direitos trabalhistas. Vale sempre ressaltar que o apoio de Vargas, né, o apoio que Vargas tinha das classes trabalhadoras, de sindicatos, estava também diretamente ligado ao fato de que, em seu primeiro governo, Vargas garantiu muitos desses direitos trabalhistas. Vargas tinha um vínculo muito forte com a classe trabalhadora, porque é ele quem vai trazer os direitos trabalhistas. A própria criação de uma justiça do trabalho é responsabilidade de Getúlio Vargas. Então, a classe trabalhadora se manteve apoiadora de Getúlio Vargas, participou inclusive do movimento cremista, apoiando e dizendo que não queria saída de Getúlio Vargas, e ele vai também buscar o apoio popular como uma forma de dar sustentação ao seu governo, né? Naquele momento,
em que Vargas assume pós-governo Dutra, a economia ela estava num momento muito delicado. Nós vimos que muitas das nossas reservas se esvaíram, nós tivemos a política de abertura ao capital estrangeiro, as mercadorias estrangeiras, o que leva a um problema econômico. O nosso PIB cresce nos 2 últimos anos ali a 8%, mas muito alavancado pela questão de um mercado favorável à nossa pauta de exportações, sobretudo do café. Mas a verdade é que internamente a nossa economia estava muito fragilizada, né? Os salários eles não eram reajustados, a inflação ela vinha num crescimento, né, significativo, os trabalhadores vinham paralisando, fazendo greves, né, saques aconteciam, nós tivemos a famosa greve, né, dos 300 mil, então o momento era um momento muito delicado, né? E o ministro, né, no grupo formado por Getúlio Vargas, no seu ministério, destacou-se como ministro o João Goulart. João Goulart era do PTB e assumiu a pasta do Ministério do Trabalho, né? E foi muito importante nesse momento, porque ele vai sentar, dialogar e ele vai negociar com os grevistas um reajuste, à época, né, de 32%. E posteriormente, ele disse assim, posteriormente a gente pode chegar, ele prometeu um aumento de 100% para o salário mínimo. Quando o João Goulart, ele concede um reajuste de 32% e promete um reajuste futuro de 100% sobre o salário mínimo, a UDN, né, ela vai ficar profundamente aborrecida com isso e passou a exigir a demissão de João Goulart. Ele, então, para evitar um desgaste mais para frente, em 1954, ele acaba se demitindo, né? Vargas entende as demandas da classe trabalhadora, entende também que ele precisa do apoio da classe trabalhadora e ele vai conceder o reajuste do salário mínimo, né, em 100%. Só que o que ele vai fazer? Ele vai dar o reajuste de 100%, descontando o valor da inflação de 54%. Então, na verdade, gente, esse reajuste não foi de 100%. Esse reajuste, ele é, na verdade, de 46%, porque é o 100% menos os 54%, que era o da inflação acumulada. Então, na prática, o reajuste concedido foi um pouco maior do que os 32% que já tinha sido concedido pelo João Goulart. Então, ele sinaliza positivamente para esse reajuste, mas vai descontar o valor da inflação. A política adotada por Vargas, né? Na verdade, assim, havia um ressentimento, eu não posso me furtar a falar a respeito disso. A verdade é que a UDN, ela há muito tempo ansiava ocupar a presidência da República. Os udenistas queriam que o projeto deles de nação fosse um projeto vitorioso. Então já era um projeto dos udenistas chegar até o poder. E eles vão tentar isso em diversos momentos, né? O que acontece em 1964, o golpe de 1964, ele foi um golpe adiado em alguns momentos. E que vai acontecer, ele vai culminar em 1964. Mas esse projeto da extrema-direita brasileira, esse projeto de um golpe militar, esse projeto antidemocrático, ele é um projeto que já vinha sendo ensaiado há algum tempo na nossa história. E a verdade é que a UDN, ela vinha ressentida, porque ela tentou vencer as eleições contra o Eurico Gaspar Dutra, ela não conseguiu. Ela tenta de novo vencer contra o Getúlio Vargas, ela não consegue. E ela vai para um tipo de oposição que é uma oposição muito nociva, porque é uma oposição que ela não concebe ser oposição no sentido de fiscalizar, de acompanhar e de combater o que for errado. Ela é uma oposição nociva ao país, porque ela é uma oposição de desconstrução, ela é uma oposição que quer barrar o governo, que quer impedir que o governo possa fazer o seu papel. Então foi uma oposição nesse momento muito suja, né? O Carlos Lacerda fez uma campanha contra Getúlio Vargas muito suja, muito feia, muito nociva a toda a nação brasileira. E com isso eu não estou dizendo que Vargas não tenha cometido erros durante seu governo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse papel nojento mesmo, que muitas vezes alguns grupos políticos assumem e que querem
destruir qualquer possibilidade da construção do crescimento da própria nação. Então a campanha contra Vargas foi uma campanha liderada pela UDN de Carlos Lacerda, né, que tinha amigos dentro do Exército Brasileiro, que tinha amigos dentro da imprensa. A gente vai ver que o próprio golpe em 64, ele é um golpe articulado por setores da imprensa, por setores da indústria, pelos setores militares, né, por setores também dentro do judiciário. São várias forças que se coadunam, que se agrupam para levar adiante esse golpe que vai acontecer. E nesse momento aqui, durante o governo de Getúlio Vargas, essas forças militares, a força da imprensa, né, a própria UDN vão se juntar para derrubar Vargas, né, para fazer toda a campanha nociva. Foi uma campanha suja, foi uma campanha em muitos aspectos difamatória, mentirosa, né, unilateral, com apoios de setores que eram fundamentais na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. A defesa do Estado Democrático de Direito precisa ser algo que nos acompanha diuturnamente. O Estado Democrático de Direito, ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Quando a gente abre mão, quando a gente trabalha contra o Estado Democrático de Direito, nós trabalhamos contra nós. Nós prestamos um desserviço à sociedade, às instituições democráticas, às instituições republicanas, à democracia, tá? Então, os jornais na época, né, o Estado de São Paulo, o Globo e a Tribuna da Imprensa eram todos jornais contra o Getúlio Vargas, né? O único jornal que se mostrava favorável, ou que pelo menos tinha uma postura muito mais coerente, era o jornal Última Hora, né? Os demais jornais, representantes de uma grande mídia, abraçaram essa campanha anti-getulista, essa campanha difamatória, pró-UDN, pró-Lacerda, né? E pró-setores mais conservadores da nossa sociedade. No dia 5 de agosto de 1954, aconteceu um episódio que ficou famoso na nossa história, que foi o atentado da Rua Toneleiros, né? Hoje a gente sabe muito bem que o atentado ele foi extremamente conveniente, né? Um atentado onde as provas desaparecem, onde as testemunhas relatam fatos diferentes daquele que foi noticiado pela imprensa, né? O atentado da Rua Toneleiros, ele merece aí um acompanhamento mais de perto, para a gente entender que é um grande factoide, né? No passado nós tivemos o Plano Cohen e agora a gente vai ter o atentado da Rua Toneleiros para desconstruir, né, os meios adotados anteriormente contra Vargas, né, difamatórios, não surtem o efeito esperado. Então eles entenderam que uma coisa um pouco mais radical conseguiria mobilizar a sociedade brasileira contra Getúlio Vargas, né? O atentado na Rua Toneleiros, o Carlos Lacerda, ele foi ferido e o major que o acompanhava, o Rubens Vaz, que era o major da aeronáutica, acabou sendo morto, né? É interessante que as testemunhas, quando a gente vai estudar o atentado da Rua Toneleiros, ele é interessante porque o Lacerda, ele chega acompanhado do major, Lacerda entra, né, vai para o seu apartamento, ele entra, e quando Lacerda sai, o porteiro fala a respeito disso. O próprio Lacerda, no primeiro momento, o depoimento que ele dá é esse: quando ele sai, ele voltou porque ele ouviu o tiro, né? E ele vai prestar o socorro necessário ao major que veio a falecer. E depois, misteriosamente, o Lacerda aparece já sendo acompanhado, né? Uma imagem clássica dele, nele nos braços, já com o pé enfaixado, com um tiro no pé. Minimamente estranho isso. Mas a verdade é que o atentado à Rua Toneleiros, né, ele acabou servindo de elemento fundamental para a fundação, a criação de praticamente um estado de exceção, né, que foi o que nós chamamos de República do Galeão. Foi, na verdade, a criação, a abertura, já que houve a morte, né, de um representante das nossas Forças Armadas, da Aeronáutica, né, o Major Rubens Vaz faleceu, abriu-se então um inquérito policial militar. E esse inquérito policial militar, ele foi instalado numa base militar dentro do aeroporto do Galeão. Por isso que a gente apelidou esse momento, na historiografia, a gente acabou dando o nome de República do Galeão, né? E esse inquérito, então, concluiu que teria sido Gregório Fortunato, que era o chefe de segurança e homem de confiança de Vargas, o mandante do crime. E a partir todo o cenário, a partir de agora, tudo que a gente vai assistir
e que vai resultar no suicídio de Vargas vai ser tramado, vai ser costurado, vai ser conduzido a partir da República do Galeão. E aí o Lacerda, que era dono de um jornal, porta-voz da própria imprensa, Lacerda ele passa a defender o golpe militar. Aqui a imagem que eu falei anteriormente para vocês, Lacerda sendo acompanhado aí com esse pé. A gente sabe, por exemplo, que raio-x, o prontuário médico, muita coisa que atestaria a veracidade desse atentado, desse ferimento no pé, não foi encontrado, né? Ficou uma coisa realmente nebulosa. Mas como a imprensa vai ter um papel fundamental na construção de uma verdade, a imprensa vai fazer isso, vai transformar esse episódio num grande espetáculo midiático, num espetáculo que vai se transformar num duro golpe contra a democracia e num espetáculo que vai também servir para atender os interesses da UDN e daqueles que a UDN representava, né? Uma outra imagem, vocês vão ver dois automóveis, né, da imprensa, que era uma imprensa... o Globo, contrária ao próprio Getúlio Vargas, uma manifestação, os carros virados. A gente vai ter aí agora um cenário de muita briga em função do que a imprensa passa a tratar e a maneira como a imprensa passa a tratar o episódio e as diretrizes tomadas a partir dessa República do Galeão. No dia 22 de agosto de 1954, o Manifesto dos Oficiais da Aeronáutica exige a renúncia de Getúlio Vargas. E aí, no dia 23 de agosto de 1954, 27 generais do Exército somam, apoio aos membros da Aeronáutica, o manifesto que tinha sido feito pelos oficiais da Aeronáutica, exigindo a renúncia de Getúlio Vargas. Lacerda está defendendo um golpe também. A imprensa alimentava essa crise. A imprensa cumpriu um papel fundamental para agudizar, para piorar essa crise, porque ela vai transformar tudo isso num grande espetáculo, atendendo aos seus interesses externos também, ao ponto de 24 de agosto de 1954, Vargas ele se suicida. A morte de Getúlio Vargas, ela impediu o golpe. Porque a morte de Getúlio Vargas, naquele momento, o golpe estava pronto, o cenário estava preparado, a imprensa justificava o golpe, os meios de comunicação, as Forças Armadas justificavam o golpe, Lacerda justificava o golpe e pedia, a UDN fazia a mesma coisa, setores da sociedade civil também clamavam por esse golpe, o cenário estava todo pronto. O que eles não contavam era com o suicídio de Vargas. E o suicídio de Vargas faz com que essa história ganhe agora um novo rumo. Coloca agora a situação dentro de uma outra perspectiva, um grande choque, uma comoção popular muito grande, como vocês podem ver pela imagem que eu coloquei, que tem a manchete do Última Hora. O jornal Última Hora já havia adiantado ontem o trágico propósito, matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do Catete, do Palácio do Catete. É bom a gente sempre lembrar que o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, a mensagem de Vargas, a carta-testamento de Getúlio Vargas, que a imprensa vai ter acesso. Eu vou ler aqui um trecho para vocês que consta na matéria do jornal, do Última Hora, manchete extra do jornal do Última Hora, onde diz assim: a mensagem que Vargas deixou pouco antes de desfechar contra o peito o tiro fatal. A sanha dos meus inimigos deixo o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. E ao lado eu coloquei para vocês a imagem do que foi o velório, da multidão tomando as ruas do Rio de Janeiro para participar do velório de Getúlio Vargas. Não há clima agora para um golpe. Então, a morte de Getúlio Vargas, o suicídio de Vargas, impede aquilo que a gente vai ver sendo concretizado em 64. Em 64 não houve o cenário, não houve nada que conseguisse impedir que o golpe acontecesse. Mas eu vou frisar muito durante a nossa aula que o golpe de 64 é o desfecho final de uma conjuntura, de um conjunto de peças
né, desse grande quebra-cabeças que vai ser o golpe militar de 64 e a implantação de uma ditadura, mas que já vinha sendo desenhada desde há algum tempo, né? Com a morte de Vargas, assume o seu vice, né, Café Filho. Café Filho vai governar só de 1954 até 55 e ele assumiu com o compromisso de manter as eleições para o próximo ano, né, para 1955. Quando Café Filho assume a presidência, né, ele vai promulgar a chamada Instrução 113 da SUMOC. A SUMOC, gente, SUMOC é a abreviação da chamada Superintendência da Moeda e do Crédito, né? E ele vai, pressionado que estava, porque era todo um contexto contrário à política nacionalista de Vargas, né? Toda a política econômica, social, defendida, trabalhista, defendida por Vargas. E aí Café Filho assume pressionado e vai então, com a promulgação da Instrução 113 da SUMOC, ele vai facilitar a entrada do capital estrangeiro, que Vargas anteriormente já havia tentado limitar, né, controlar a remessa de lucros, não apenas a questão da entrada, mas também a remessa de lucros, né? Nas eleições de 1955, o PSD vai lançar como candidato o Juscelino Kubitschek à presidência e o João Goulart, ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, sai pelo PTB candidato a vice. Lembrem-se que nesse momento da nossa história, as candidaturas para presidente e vice, elas são independentes, né? Eles estão coligados, mas as candidaturas, elas são independentes, né? A UDN lança então o Juarez Távora, que era do movimento tenentista. Então, mais uma vez, nós vamos ter um candidato representando os grupos trabalhistas, né, aliados de Getúlio Vargas, e do outro lado um candidato da UDN. E mais uma vez a UDN vai perder. A UDN não chega ao poder pela via democrática. A UDN, ela vai se realizar e depois a gente vai ver que ela vai voltar a tentar fazer ali uma meia-culpa, não era bem isso que a gente queria, enfim. Mas a verdade é que pela via democrática eles não conseguiriam chegar ao poder. Eles não chegaram ao poder pela via democrática. E se pela via democrática eles não conseguem chegar ao poder, eles têm que dar um golpe. Né? As pessoas que não sabem lidar com o sistema democrático, aqueles que são contrários à democracia, buscam através dos golpes a chegada até o poder, contrariando a vontade máxima, né, dos princípios, inclusive defendidos pelo Rousseau, né, da vontade dessa maioria. Então, não sabendo lidar com as derrotas, primeiro, derrotados, assumem como um projeto sangrar o governo, né, incapacitar o governo e depois dar um golpe para que eles conseguissem finalmente chegar ao poder. Então a vitória foi da chapa de Juscelino Kubitschek junto com João Goulart, né, o Jango. A UDN, ela não aceita essa derrota e ela vai liderar uma campanha para impedir a posse dos eleitos, né, inclusive acusando-os de serem comunistas, né, e defendendo um golpe militar. De novo, chega a ser cansativo é cansativo e a falta é ausente de uma criatividade também, né? Essa insistência em justificar regimes totalitários, em justificar golpes, em rejeitar os resultados das urnas com uma campanha anticomunista, né? Os comunistas que comem criancinha, os comunistas são a representação do mal. E não que eu seja comunista, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que esse foi um mecanismo utilizado, né? O inimigo comum, aquele contra o qual a sociedade demoniza, e isso tem um efeito, muito eficiente. Fez efeito na nossa história durante o tempo inteiro. A gente assiste aos efeitos desse tipo de política de demonização de determinados grupos até os dias de hoje, né? Então o UDN não aceita o resultado das urnas e resolve defender que não haja posse e que um golpe militar ele seja dado. Pronto, Café Filho, pressionado de todas as formas, o coração de Café Filho não aguentou, ele acabou infartando e foi substituído então pelo Carlos Luz, que era favorável aos golpistas. Agora o cenário era um cenário que se mostrava, finalmente, parecia que acendia ali uma possibilidade da UDN chegar ao poder. Só que o Exército Brasileiro não tinha um posicionamento unânime com relação a esse golpe. O Exército Brasileiro ele estava dividido. De um lado,
nós tínhamos o general Lott, que era ministro da guerra, representava os oficiais legalistas, nacionalistas, e do outro lado, o general Fiuza de Castro, que representava os antinacionalistas e os golpistas. Então, essa divisão do exército refletia também a própria polarização dentro da sociedade, uma polarização que vinha sendo construída pela própria imprensa, que resultou na morte de Getúlio Vargas, que vai resultar também lá na frente no golpe. Lott, então, o general Lott, ministro, né, da guerra, Lott vai defender que se mantenha as decisões, o resultado tomado nas urnas e que, portanto, a posse a Juscelino Kubitschek e ao João Goulart seja dado. Então, Lott assume a defesa da legalidade e vai garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Então, o golpe que foi tramado durante o governo de Vargas e que a morte de Vargas impediu que ele acontecesse naquele momento, é mais uma vez impedido, só que dessa vez pela interferência do general Lott, que vai garantir a posse de Juscelino Kubitschek. No dia 11 de novembro de 1955, Lott ordena que o Exército Brasileiro ocupe os principais prédios públicos, né, as estações de rádio, os jornais. Carlos Lacerda vai ser deposto e vai acabar fugindo junto com outros golpistas. Me perdoe, Carlos Luiz é deposto, foge junto com Lacerda e com outros golpistas. E assim conseguimos evitar, agora em 1955, que o golpe militar ele fosse dado. Juscelino Kubitschek, então, vai governar de 1956 até 1960. E eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, uma tabela, um gráfico, que nos mostra a distribuição de verbas públicas por setor. E aí vocês vão observar, né, que o setor energético correspondia ali a 44%, o de transportes a 29%, o setor industrial a 20%, mas aquilo que era relacionado à alimentação 3%, educação 4%. Ou seja, essa tabela, esse gráfico, ele nos ajuda, né? A gente acaba concluindo pela sua leitura, né, que os três primeiros setores juntos correspondiam a 93% das verbas públicas. Isso demonstra quais eram as prioridades do governo do Juscelino Kubitschek, né? Atualmente, a educação, ela recebe por volta, né, de 5% do produto interno bruto, mas há também entidades, né, da sociedade civil brasileira que reivindicam que se amplie para 10%, 5% não seria o suficiente, né, que se amplie isso para 10%, seguindo exemplos de alguns países que conseguiram dar saltos, avanços sociais, econômicos, culturais a partir do investimento em educação, como foi o caso da própria Coreia do Sul, né? E de alguns outros países onde o investimento em educação fez com que o país inteiro se desenvolvesse. Quando o Juscelino Kubitschek ele assume porque o general Lott, né, decreta ali um estado de sítio, manda prender, coloca o exército nas ruas, garante a posse. Quando ele assume, ele vai, né, suspender o estado de sítio, vai suspender também a censura à imprensa. E o governo de Juscelino Kubitschek é marcado pelo respeito às instituições democráticas, né, e pelo desenvolvimento econômico. A gente sabe que o desenvolvimento econômico adotado, o modelo desenvolvimentista adotado pelo Juscelino Kubitschek teve seus avanços e também teve os seus retrocessos, né? Ele adotou o chamado plano de metas, né, onde o Brasil cresceria 50 anos em 5 e estabeleceu alguns setores fundamentais. Por isso que esse gráfico que eu expliquei anteriormente nos ajuda a entender a política de Juscelino Kubitschek. Os setores escolhidos foram o de energia, o de transporte, indústria, alimentação e educação, né? Cada uma dessas áreas, dessas 5 áreas que eu apresentei para vocês, que eram defendidas pelo Juscelino Kubitschek, elas possuíam metas específicas, né? Totalizando ao todo 30 metas, né? Brasília foi uma meta posterior, a gente vai chamar de meta 31. A construção de Brasília vai ser a 31ª meta. Então, cada uma dessas áreas possuiu metas específicas, ao todo são 30 metas, Brasília vai ser a 31ª meta, né? O desenvolvimentismo, a política desenvolvimentista adotada pelo Juscelino Kubitschek objetivava, né, atrair o capital estrangeiro,
e também estimular a associação do capital estrangeiro com o capital nacional. Várias multinacionais, então, foram atraídas pelo mercado brasileiro, né? Multinacionais do ramo de bens de consumo duráveis se instalam no Brasil. E aí a gente vai ter o destaque para o chamado ABC Paulista, né? E as empresas que vão se estabelecer lá. Eu coloquei aqui uma tabela para diferenciar o nacionalismo de Getúlio Vargas do desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek. Então, no nacionalismo de Vargas, eu volto a frisar, o Estado ele deveria intervir na economia, controlando as indústrias de base, os setores de energia, os setores de comunicação e também de transporte. As outras áreas ficariam nas mãos da chamada iniciativa privada. E o governo seria responsável por limitar a entrada do capital estrangeiro, assim como a remessa de lucros. Já o projeto desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek entendia que o Estado deveria associar-se ao capital privado, tanto capital privado nacional como estrangeiro, para promover uma industrialização acelerada do país. Com isso, o governo buscava garantir, atrair capitais estrangeiros, de que forma? Concedendo a essas empresas multinacionais facilidades para importar maquinário e isenção de impostos durante vários anos. Então, o modelo adotado pelo Juscelino Kubitschek é esse modelo desenvolvimentista, certo? Então, essa política desenvolvimentista adotada pelo Juscelino Kubitschek, ele continuou investindo na indústria pesada e na geração de energia, isso gerou, inclusive, um avanço no processo de industrialização do nosso país. A entrada de capital estrangeiro a partir do que tinha sido criado anteriormente, que é a Instrução 113 da SUMOC, facilitando a entrada de máquinas e de equipamentos pelas empresas estrangeiras, com isenções fiscais. Juscelino Kubitschek também vai defender o investimento na construção das siderúrgicas, a Uzi Minas, a Cosipa, de algumas hidrelétricas, Três Marias e de Furnas, também rodovias, portos. Há um crescimento da economia nacional a uma média de 8,1%, Então, o plano de metas, ele foi um plano bem sucedido, Sobretudo nos setores relacionados à energia, transporte e infraestrutura. Agora, um dos problemas é que nós tivemos o abandono das nossas ferrovias e dos transportes de massa. A gente paga o preço disso, inclusive, até os dias de hoje, criando uma dependência do sistema de estradas de rodagem, do petróleo e de seus derivados. Então, foi nesse sentido o governo de Juscelino Kubitschek, ele peca, porque ele prioriza essa área do sistema de transporte rodoviário, do petróleo, desse tipo de fontes de energia, e quando a gente poderia ter investido em transporte de meio de transporte de massa e também na questão das ferrovias, Esses investimentos todos tiveram um custo, obviamente, Houve um aumento da nossa dívida externa, também da nossa dívida interna e da inflação. A inflação durante o governo de Juscelino Kubitschek chegou a 30,5%, bem maior do que a inflação registrada no governo anterior do próprio Getúlio Vargas, que era de inferior a 12,5%. Quando o Juscelino Kubitschek assume, a inflação era de 12,5%. E durante o seu governo ela salta para 30,5%, um salto gigantesco. Todo esse investimento nos setores de energia, nas siderúrgicas, nas estradas, acabou fazendo com que houvesse um processo de migração para o Centro-Sul. O crescimento econômico acaba, então, não beneficiando, não promovendo o desenvolvimento do território brasileiro como um todo, Então, as indústrias, elas se concentravam na região Centro-Sul, o que acabou contribuindo para aumentar ainda mais as desigualdades, as disparidades, as diferenças socioeconômicas entre as regiões do país, Faltou investimento em tecnologia, e a falta de investimento em tecnologia, de políticas públicas para os trabalhadores do campo, acabou também favorecendo o aumento da exploração dos trabalhadores, Ou então, a mecanização, quando ela aconteceu acompanhada de desemprego. Então, o governo peca porque o governo não entende
o campo como um setor importante, onde as políticas públicas eram fundamentais, onde era preciso que houvesse um acompanhamento do processo de mecanização, da geração de emprego, do investimento nos pequenos agricultores, né? Uma própria reforma agrária tão fundamental para a nossa história. Então o campo fica abandonado e isso fez com que a ausência dessas políticas do acompanhamento da produção no campo, onde houve mecanização, houve desemprego. E obviamente que esse desemprego no campo, né? Mas a industrialização no Centro-Sul acabou contribuindo para uma migração em massa para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais. Essa migração, ou seja, essa saída das pessoas do campo, né, dos trabalhadores rurais para essas cidades, acabou também criando nas cidades uma série de problemas, né? Porque não havia ali uma infraestrutura necessária. O abandono do homem do campo, da mulher do campo para a cidade, e também a ausência de políticas públicas para absorver essa mão de obra na cidade e de políticas públicas para a permanência do homem no campo, né? Em 1961, Jânio Quadros, ele vence as eleições, né? Jânio Quadros saiu candidato pelo PTN e concorreu contra o Marechal Lott, né? Junto com o João Goulart, que era candidato a vice pela chapa PSD-PTB. E Jânio Quadros, na década de 60, essa questão anticomunista, na imprensa batia muito forte no próprio Juscelino Kubitschek, todo o cenário que leva, que inicialmente poderia inclusive não resultar na posse do Juscelino Kubitschek, mas a política adotada pelo Juscelino Kubitschek, tudo isso fez com que alguns setores que já estavam incomodados permanecessem incomodados, né? E nesse momento a UDN, ela não lança uma candidatura própria, sai então o Jânio Quadros, que até aquele momento era um político completamente desconhecido, né, de um partido novo, Danico, partido que, né, surgiu do nada, e vem Jânio Quadros com um discurso, gente, um discurso autoritário, um discurso moralista, né, um cara que tinha uma personalidade carismática, dizendo coisas que naquele momento, coisas muito do senso comum, vazias de conteúdo, mas com um apelo moralista muito grande, numa sociedade como a nossa, né, uma sociedade pseudo-moralista, uma moral muito equivocada, né? Defensores levantando bandeiras que a gente sabe que dentro de cada as pessoas não cumprem, né? Um discurso moralista, mas uma prática extremamente deplorável. E aí ele vai começar a ganhar popularidade um pouco como aquele, quase que um bobo da corte, um cara que as pessoas começaram inicialmente rindo a respeito dele, né? Comparecendo aos comícios, né? Com uma roupa amarrotada, o cabelo despenteado, a famosa história, né, de que ele ia para os comícios com sanduíche de mortadela nos bolsos e a vassoura nas mãos, como eu coloquei aqui na imagem para vocês, prometendo que ele iria varrer a corrupção tão logo ele fosse eleito. E contrariando todas as expectativas, todas as possibilidades, Jânio Quadros é eleito. É eleito com 48% dos votos válidos, né? Só que Jânio Quadros ganha para a presidência, mas o vice foi João Goulart. João Goulart ganha para ser vice-presidente do Brasil. E aí nós tivemos a famosa dupla Janjan, Jânio Quadros e João Goulart. A UDN, ela não sai candidata, né, ao governo federal, mas a UDN teve importantes vitórias durante esse processo eleitoral, porque a UDN, ela conquistou alguns estados politicamente importantes, né, como o estado da Guanabara, que seria o Rio de Janeiro, né, com a eleição do Carlos Lacerda, e também o estado de Minas Gerais, com a eleição do Magalhães Pinto. Jânio Quadros assume discurso moralista, vou varrer a corrupção, sou um cara muito simples, e se transforma num sujeito extremamente autoritário, né? O governo dele era um governo autoritário, onde ele ignorava a própria equipe que tinha sido montada, que ele próprio criou. Ele ficou famoso pela sua política dos bilhetinhos, né? Onde ele dava ordem aos seus ministros e aos seus funcionários, né? Transformando-os em meros executores da sua vontade pessoal. Fosse nos dias de hoje, Jânio Quadros estaria aí governando através do Twitter, né? Ou de outras redes sociais, né? Mandando ali os bilhetinhos e contrariando
fazendo valer a sua vontade, ignorando as próprias determinações, orientações da equipe que o acompanhava, né? Jânio Quadros tinha um discurso contrário ao Congresso, onde ele dizia que o Congresso era formado por um bando de desocupados, né? Ele chamava o Congresso de clube de ociosos. Era um sujeito que não validava as instituições democráticas, a própria divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Que entendia o nosso parlamento, viu o parlamento muito mais como inimigo do que um parlamento como sendo órgão fundamental para a garantia dos direitos constitucionalmente estabelecidos e para a garantia do Estado democrático de direito, né? Jânio acabou fazendo com que essa postura, ele vai deixar de lado, ele negligencia muito os aspectos da administração pública, do gestor público que ele era, do chefe do nosso Estado, né, do executivo, e ele vai se preocupar com questões menores, né, que eram incompatíveis com o cargo de presidente da República. E aí ele vai, por exemplo, por meio de decretos, ele vai proibir as brigas de galo em todo o território nacional. Porque ele era um defensor dos direitos dos animais? Não, era por uma questão muito mais moralista, né? Ele vai proibir também o funcionamento dos jockeys, né? Dos jockeys clubes, né? Nos dias úteis. Ele vai proibir o uso de lança-perfume nos bailes de carnaval. Jânio Quadros chega ao ponto de proibir o uso de biquínis. Então, assim, desde quando isso é função do executivo? Desde quando isso é função do presidente de uma república? Quer dizer, o presidente de uma república precisa governar. Então, assim, desde quando é função dele, é função do executivo tratar do tamanho do biquíni? Então, esse moralismo, e isso, obviamente, rendia muitas páginas, né, nos jornais, né? As pessoas começavam ali, se distraíam debatendo esse tipo de questão, se era válido, se era não válido, etc. Enquanto isso, né, a verdade é que as questões de Estado, elas permaneciam ali sem solução, sem devido acompanhamento, né? Ele vai, nesse discurso moralista, ele vai buscar uma política de moralização da administração pública, né? Controlando, por exemplo, estabelecendo o controle do ponto daqueles que frequentavam, né, dos trabalhadores, dos funcionários públicos, né? Vai proibir o uso dos carros oficiais nos fins de semana, no que ele estava corretíssimo, né? Estabelecer a fiscalização das provas dos concursos públicos, o fim das nomeações em troca de fidelidade político-partidária, né? Essa coisa que hoje, como é que chamam mesmo? Seria uma nova forma de fazer política, né? O Jânio Quadros, me perdoe falar Getúlio, Jânio Quadros veio com essa postura de moralizar a administração pública, acerta em diversos aspectos, né? A gente não pode negar isso. E aí ele vai começar, porque ele que é um gestor público, ele é o executivo, e ele tinha ali uma série de problemas para resolver, inclusive a própria questão da inflação. A inflação que durante o governo do Juscelino Kubitschek chegou a 30,5%. Então, qual vai ser as saídas econômicas apontadas pelo Jânio Quadros e também como é que vai ser essa política externa? E a gente vai vendo o quanto Jânio Quadros era um aventureiro político, porque muitas vezes ele vai tomar decisões que representavam os interesses, a perspectiva dele e não as questões de Estado, né? Então, ele assumiu a presidência com um discurso, com um compromisso de que ele iria combater a inflação e também os gastos públicos, né? Os gastos do governo. Para isso, o que foi que ele fez? Ele cortou os subsídios, né, ao trigo, ao petróleo e aos seus derivados. Para quem às vezes não entende o que é um subsídio, né, a gente escuta, porque o governo subsidiou e tal. Subsidiar é assumir uma parte dos custos. Então, parte dos custos com o trigo, o petróleo e os derivados era bancado pelo governo, como uma forma de fazer com que os preços ficassem mais baratos. E por que o governo fazia isso? É porque o governo ele é bonzinho, mãezinha, não é por isso não. O governo fazia isso porque o trigo era fundamental para a questão do pão, para o alimento, né? O alimento da população brasileira de maneira geral, sobretudo a população mais pobre. E o petróleo, gente, estava diretamente ligado à questão dos transportes. Lembra, Juscelino Kubitschek faz uma escolha pelo sistema rodoviário e não pelo sistema ferroviário. Então nós transportamos, a nossa economia, ela roda através dos caminhões, são as rodovias.
Então, quando você tem uma alta no preço dos combustíveis, automaticamente isso vai no efeito cascata em todos os produtos. Então, o governo subsidiava alguns elementos, alguns produtos, como uma forma de controlar a inflação, barateando os preços. Então, o que ele faz? Ele corta os subsídios, provocando, acreditem, com a sua decisão, uma elevação de 100% nos preços do pão, das massas e da gasolina. Então, ele sobe o preço dos produtos dos gêneros alimentícios, de gêneros de primeira necessidade, porque com o aumento dos combustíveis, isso vai refletir também na questão da alimentação. A inflação ela vai subir, mas ao mesmo tempo os salários estarão congelados. Então, ele congela os salários, corta regalias de funcionários públicos, mas a economia ela vai agora degringolar, né? A política adotada por Jânio é uma política que atendia aos interesses do Fundo Monetário Internacional e por isso ele vai conseguir renegociar a dívida externa. Renegociar a dívida externa é protelar o problema. Nós não estávamos encontrando alternativas para, de fato, garantir um crescimento econômico do nosso país, né? Um crescimento capaz de promover o desenvolvimento do país como um todo, diminuir as desigualdades sociais, enfim, aquilo que é o nosso sonho, que é o nosso projeto, né? Ele faz os seus equívocos administrativos, levam o país a mergulhar numa grave crise, né? Numa recessão econômica, desemprego e uma impopularidade muito grande. Então, esse sujeito que chega, que desabrocha do nada, assume a presidência do nosso país, é um grande aventureiro que não entendia absolutamente nada do que era a gestão pública, do que era o executivo, do que eram as funções que ele deveria desempenhar. E aí, né, o país vai pagar um preço altíssimo. E Jânio Quadros acaba desenhando também, colaborando para o que mais tarde a gente vai ver sendo desenhado, que é o próprio golpe militar de 1964, né? Adotou uma política externa independente, o DPEI, né, que era encabeçada pelo Afonso Arinos, que era da UDN, então ministro das Relações Exteriores. E aí era muito complicado, porque assim, enquanto a UDN buscava esse alinhamento com os Estados Unidos, o Jânio Quadros, ora defendia essa aliança, ora adotava uma política de combate. Então, por exemplo, ele fazia crítica aos Estados Unidos, ele defendia a independência do Brasil em relação à Guerra Fria, o Brasil não tem que se envolver nisso, né? Defendia a retomada de relações com a União Soviética, que tinha sido cortadas anteriormente durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, criticava o bloqueio a Cuba, solidarizou-se aos movimentos de independência de Angola e de Moçambique, criticava o apartheid sul-africano, então ele ia fazendo a política do jeito que ele achava que deveria ser feita. Então, essa política independente onde Jânio Quadros, ele acabava fazendo aquilo que dava vontade a ele, né, sem seguir as diretrizes da política internacional, ora ele abraçava de um jeito, ora de outro, acabou levando, inclusive, a sua própria renúncia, né? Jânio Quadros, ele resolveu homenagear Che Guevara, concedendo a Che Guevara a Ordem do Cruzeiro do Sul, e isso desencadeou uma reação conservadora dos oficiais do Exército, que eram favoráveis aos Estados Unidos, e também dos civis, que eram liderados pelo Carlos Lacerda. Aí, de novo, aquela história anticomunista que a gente já conhece, né? O Jânio Quadros, pasmem, vai ser acusado de ser comunista, de ser um ditador, né? E ele renunciou. Essa jogada da renúncia, Jânio Quadros tentou fazer aquilo que lá atrás Vargas fez, né? Que era sair para evitar que ele ficasse impedido de se candidatar novamente. Então ele sai, mas ele acreditou que ele voltaria pelos braços do povo. Ele estaria esperando até os dias de hoje, né? Então ele achava que os militares impediriam a posse de João Goulart, de Jango, né? E ele seria então reconduzido ao poder nos braços do povo, passando a governar o projeto dele, aí sim, de fato, como ditador, sem ter que dar satisfação a nenhum tipo de partido, nem à sociedade civil. Então o golpe, ele tenta dar um golpe nele mesmo, né? E esse golpe falha. Então a gente, mais uma vez, o Jânio Quadros demonstrava que ele não tinha habilidade política nenhuma e que ele não tinha a mínima noção do que ele estava fazendo ali, né? Então ele acabou renunciando. Eu coloquei a imagem do jornal mostrando a renúncia de Jânio. Assume então João Goulart. Quando Jânio Quadros renunciou, João Goulart estava viajando, estava numa visita oficial à China. E aí
criou-se então um impasse. Óbvio que aqueles que estavam, né, não contavam as horas para dar o golpe militar, queriam já aproveitar a ausência de João Goulart e aproveitar a renúncia de Jânio Quadros, dizer que não tinha mais valor nenhum e que, né, João Goulart, perdão, não deveria tomar posse. Acontece que a Constituição, ela garantia, né, previa que na renúncia o vice-presidente ele deveria assumir. A UDN, juntamente com grandes empresários nacionais e estrangeiros, alguns ministros militares que eram aliados aos Estados Unidos, eram contrários a essa posse. Entretanto, movimentos sociais, né, parte dos parlamentares, alguns governadores eram favoráveis à posse de João Goulart, eram defensores da manutenção do Estado Democrático de Direito, daquilo que previa a própria Constituição. E por quererem o cumprimento da Constituição, eles eram chamados de legalistas. Né? Aí, uma grande figura fundamental nesse momento para garantir a posse do João Goulart é o Leonel Brizola. Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul, vai liderar um movimento, uma frente democrática, né, pela posse de João Goulart, do Jango, organizando a chamada Frente pela Legalidade, né, conseguindo até mesmo o apoio do general, né, Machado Lopes, que era comandante do Terceiro Exército. Então, o golpe de 64, mais uma vez, o golpe militar, a ditadura, mais uma vez, ela vai ser postergada, ela vai ser adiada através de uma intervenção, contando com o apoio de setores militares, mas também da sociedade civil, né? Para tentar minimizar ali os ânimos, tentar contornar um pouco a situação, foi feita uma proposta de que se adotasse não mais apenas o sistema presidencialista, mas o sistema parlamentarista. Então, o Jango, ele assume no dia 7 de setembro de 1961, né, mas assume dentro de um sistema parlamentarista, onde o seu poder estará diminuído. E aí, o governo de João Goulart vai ser marcado, né, por uma experiência parlamentarista relativamente breve, né, porque ela foi de janeiro de 1961, né, ela vai de 1961, perdão, quando ele toma posse em setembro, até janeiro de 1963. Em 1963, justamente porque Jango, ele não conseguia governar, porque o sistema parlamentarista limitava muito o poder dele. Então, em 1963, ele resolveu fazer um plebiscito, consultando o povo se as pessoas queriam o retorno do sistema presidencialista, né? E, graças ao plebiscito, em 1963, o Brasil deixa de ser uma república parlamentarista e volta a ser uma república presidencialista, né? Jango, então, ele sai fortalecido, quer dizer, a resposta dada ao plebiscito fortalece Jânio Quadros e ele assume agora, de fato, ele vai conseguir assumir a chefia do governo, né? A conjuntura econômica era muito desfavorável, porque, né, todo o caos que se instalou acabou contribuindo para uma inflação alta, né? A inflação, ela comprimia os salários, agravando ainda mais as tensões sociais. Então, você tem um quadro de inflação, de desemprego, de carestia, né? Ampliação das desigualdades sociais. E aí, João Goulart, ele resolve adotar o chamado Plano Trienal. O Plano Trienal foi elaborado por um economista muito famoso, a gente não faz história sem estudar Celso Furtado, que naquele momento era o ministro do Planejamento. Então ele previa com esse Plano Trienal a adoção de algumas medidas impopulares, mas que colocariam, assim, a gente vai agora apertar um pouco, né? Aqui a situação não vai ficar muito favorável, mas a gente vai voltar a crescer. Então esse Plano Trienal previa algumas medidas impopulares, por exemplo, né, o controle sobre os salários, as restrições ao crédito para o setor privado e ainda um imposto de renda progressivo que iria ampliando mediante a renda, né, que acompanhasse quem ganhasse mais, pagaria um imposto maior. E previa também as chamadas reformas de base, que eram reformas no setor agrário, administrativo, bancário, tributário, eleitoral e educacional. Aqui ao lado eu coloquei a imagem para vocês do plebiscito, né? Chegou a hora de dizer não, no dia 8 de janeiro, marque não para... Né, era a campanha. Esse não era a campanha que foi feita. Ela chamava atenção não contra a miséria, contra o analfabetismo, contra a falta de terras e o não também contra, né, o impedimento ao seu voto.
Com as reformas de base, o que Jango buscava? Ele buscava se aproximar das camadas pobres, né? E também dos setores da classe média que eram favoráveis a essas mudanças. O que Jango está fazendo é buscando apoio dentro da sociedade civil, porque no Congresso brasileiro ele não tinha. Os grupos políticos, né? Os udenistas e companhia eram fortes, então o projeto que ele está defendendo é um projeto voltado para a nação, para o desenvolvimento da nação brasileira. E os setores conservadores, a extrema-direita, não querem esse projeto. Então ele vai buscar o apoio dentro da própria sociedade civil. Então quem é que era favorável às reformas de base defendidas pelo Jango, né? O movimento estudantil, a própria UNE, né? O movimento católico, as organizações dos trabalhadores, né? As ligas camponesas. Por outro lado, quem é que estava contra as reformas de base de Jango? Estavam os grandes empresários, parte do alto clero e dos oficiais das Forças Armadas, a grande imprensa, a Folha de São Paulo, a Tribuna da Imprensa, algumas organizações como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, né? O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que era o IPES, que eram mantidas, essas instituições, o IBAD e o IPES, eram mantidas com o dinheiro de empresários brasileiros, né? E também associados a empresários estadunidenses. Então, era o braço da ideologia desses empresários e norte-americana dentro do nosso país, né? E essas organizações, elas gastavam milhões de dólares em propaganda nos jornais, no rádio e na televisão contra o governo de João Goulart. Então, esse apoio da imprensa e dessas instituições internacionais foi um duro golpe contra a nossa democracia, né? E uma campanha suja, difamatória, que não dizia a verdade para o povo e nem se abria a dialogar de fato quais eram as intenções, os limites, os avanços propostos então pelas reformas de base do Jango. Né? As reformas de base, então, com toda essa campanha, né, elas vão ser rejeitadas pelo Congresso, que em sua maioria era formado pela UDN e pelo PDS, que eram contrários ao PTB de João Goulart, né? Jango vai se aproximar cada vez mais das camadas populares, né? Vai organizar, vai liderar comícios de reformas, né? Botar o banquinho na rua mesmo e falar para o povo. E aí, um desses momentos importantes e emblemáticos foi o comício da Central do Brasil, que aconteceu no dia 13 de março de 64. Nesse comício, Jango assinou 2 decretos, né, que tinham enorme impacto social. Um deles era um decreto que nacionalizava as refinarias de petróleo privadas e o outro foi um decreto que desapropriou, para fins de reforma agrária, as terras com mais de 100 hectares situadas às margens das rodovias federais. A reação ela veio de imediato com a marcha da Família com Deus pela Liberdade, contando ali com a participação do alto clero, das associações empresariais, a própria Federação das Indústrias do Estado de São Paulo esteve presente, o governo de São Paulo também, e os manifestantes ali com suas bandeiras pedindo a derrubada do presidente, né? A frente contra Jango contou com apoio, né, foi a frente formada pelo estado da Guanabara, com o senhor Carlos Lacerda, de Minas Gerais com Magalhães Pinto, de São Paulo com Adhemar de Barros, junto com os militares alinhados com o governo dos Estados Unidos, mais o IBAD e o IPES representando os empresários, né? E aí a crise econômica e a radicalização político-ideológica acabam levando a um isolamento do presidente, permitindo, então, facilitando uma ação desses grupos, né? Em março de 64, um grupo de marinheiros sublevados acabam recebendo apoio de fuzileiros navais que tinham sido enviados para reprimi-los, né? Os militares esperavam, então, que Jango tivesse uma ação mais enérgica punindo esses militares, mas ele não faz isso. Ao contrário, ele acaba anistiando. Os militares, então entenderam que a ação tomada, a medida tomada pelo Jango contrariava a hierarquia militar. No dia 31 de março de 64, o general Olímpio Mourão Filho ordenou que as tropas marchassem, né, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. No dia seguinte, recebem o apoio do general Amaury Cruel, que era comandante do 2º Exército de São Paulo, e dos governadores de Guanabara e também de São Paulo, né? E aí o golpe estava dado. Aqui uma imagem sobre os comícios, a participação de Jango, a marcha da Família com Deus pela Liberdade, né?
Assim, não é uma marcha recente, gente, a mensagem aí, o Brasil não será uma nova Cuba, não é de uma marcha recente, não, pasmem, é da década de 60. O presidente do Congresso, que era o Auro de Moura Andrade, decretou, então, a vacância do cargo de presidente, dando posse ao Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, juntos, civis e militares derrubam o presidente João Goulart no dia 1º de abril de 64, implantando um golpe civil-militar. Jango não oferece resistência, né? Vai para o Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos apoiaram o golpe e chegaram, inclusive, a deixar ali um plano alternativo preparado, uma ação militar, para que eles entrassem, a operação foi chamada de Brother Sam, né? Que seria uma ação onde eles entrariam, eles atuariam na intervenção política brasileira caso houvesse resistência ao golpe. Os militares assumiram o poder, alegando então que estavam salvando o Brasil, né, do poder sindical subversivo e fora da lei do comunismo. Então, gente, era o fim da experiência democrática iniciada em 1945. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula grande, um período grande da nossa história. É uma opção minha fazer a aula desse jeito, ao invés de dividir, né, de fragmentar. Eu prefiro fazer dessa forma e vocês assistem, né, e pode assistir todo de uma vez só, pode dividir, mas é uma opção minha, porque eu acho que dá uma sequência, é mais fácil de vocês acompanharem o raciocínio e o desenrolar dos acontecimentos. Espero que tenham curtido. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho, pessoal.